Antes de mergulharmos nesse mistério celestial, já te peço uma coisa. Se você ama descobrir os segredos da Bíblia e sente que essas verdades precisam alcançar mais pessoas, se inscreve agora no canal, deixa o like e comenta aí embaixo. Anjos existem. Essas 3 ações ajudam demais para que essa mensagem chegue mais longe. E agora, prepare-se. O que você está prestes a ouvir pode mudar sua visão sobre o mundo espiritual para sempre. O que a Bíblia realmente diz sobre os anjos. A verdade revelada. A revelação. Você já sentiu, em algum momento da sua vida, como se estivesse sendo observado. Como se uma presença invisível estivesse ali. Não para julgar, mas para proteger. Já acordou no meio da noite com a sensação de que algo sobrenatural havia passado pelo seu quarto? E se eu te dissesse que talvez não tenha sido apenas sua imaginação, prepare-se, porque o que você vai ouvir agora pode mudar para sempre a maneira como você vê o mundo espiritual. Hoje vamos mergulhar fundo numa das temáticas mais intrigantes, misteriosas e poderosas da Bíblia, os anjos. Mas atenção, não estamos falando de figuras infantis com asas delicadas flutuando em nuvens de algodão. Estamos falando de guerreiros celestiais, mensageiros diretos de Deus, seres que podem causar terror ou trazer paz com uma única palavra. A Bíblia fala sobre eles desde Gênesis até Apocalipse. E acredite, o que está registrado lá vai muito além do que ensinam em filmes, novelas ou desenhos. Esses seres estão agindo, agora mesmo, no invisível. Em hospitais, campos de batalha, prisões, ruas, casas e talvez ao seu lado, neste exato momento. Você está pronto para descobrir o que a palavra de Deus realmente diz sobre eles? 1. Mensageiros celestiais. O nome anjo vem do grego ângelos, que significa mensageiro. Eles são portadores da vontade de Deus. Foi um anjo que apareceu a Maria e anunciou o nascimento de Jesus. Lucas 1, 26, 38. Foi um anjo que apareceu a Zacarias, pai de João Batista. E foi um anjo que apareceu a José em sonho para dizer: não temas receber Maria como tua esposa. Anjos aparecem em momentos cruciais, decisivos. Eles não são enviados por acaso. Cada aparição é uma operação de alta importância celestial. Protetores invisíveis. Você sabia que os anjos têm ordens diretas para proteger os que confiam em Deus? O Salmo 91, um dos mais conhecidos da Bíblia, declara: porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Isso significa que existem ordens no céu específicas com o seu nome. Deus envia anjos para cercar seus filhos, para livrá-los do mal, para impedir acidentes, para segurar o carro desgovernado, para fechar a boca do leão. Quantas vezes você escapou de algo e pensou: foi por pouco? Será que foi mesmo sorte? Ou será que foi uma ação invisível de um exército que te guarda e você nem vê? Guerreiros da luz. Muitos imaginam os anjos como figuras delicadas, quase etéreas. Mas na Bíblia, eles são soldados. Um único anjo exterminou 185 mil soldados assírios numa noite, segundo os Reis 19:35. Quando Jesus foi preso, ele disse a Pedro: você acha que eu não poderia orar ao Pai, e ele logo me mandaria mais de 12 legiões de anjos? Se uma legião romana era de cerca de 6 mil soldados, Jesus estava dizendo que mais de 72 mil anjos guerreiros poderiam descer naquele instante. Agora imagine, se um único anjo pode derrubar 185 mil inimigos, o que 72 mil anjos fariam? Estamos falando de uma força militar celestial. Eles guerreiam, eles protegem, eles lutam por nós em batalhas que nós nem sabemos que estão acontecendo. Eles são organizados em hierarquias. Anjos não são todos iguais. A Bíblia revela que há hierarquias angelicais. Há anjos mensageiros, guerreiros, adoradores e até mesmo guardiões da glória de Deus. Vamos ver alguns deles. Querubins, mencionados em Gênesis 3:24 como guardiões do caminho para a árvore da vida. Eles também aparecem na Arca da Aliança, sobre o propiciatório. Serafins, vistos por Isaías no capítulo 6. Eles têm 6 asas e voam ao redor do trono dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Arcanjo Miguel, guerreiro. Em Apocalipse 12, ele lidera a guerra contra o dragão, Satanás. Gabriel, mensageiro. Foi ele quem trouxe notícias a Maria e a Zacarias.
Ou seja, eles são organizados como um exército celestial, e cada um deles age com um propósito divino. E tem mais, mas antes de seguir, quero saber, você já passou por alguma experiência inexplicável que só pode ser explicada por uma intervenção divina? Se sim, escreva aqui nos comentários. Pode ser que, ao final deste vídeo, você veja com outros olhos tudo o que já te aconteceu. As aparições que mudaram vidas na Bíblia, as aparições de anjos nunca são banais. Quando um anjo aparece, é porque algo grande está prestes a acontecer. A atmosfera muda, o mundo espiritual se move. O natural é tocado pelo sobrenatural. Vamos recordar alguns desses momentos extraordinários. 1. Agar no deserto. O anjo que enxuga lágrimas. No livro de Gênesis, capítulo 16, encontramos uma mulher sozinha, fugindo, grávida, sem rumo e sem esperança. Seu nome era Agar. Ela foi maltratada por Sara e decidiu fugir. No deserto, com sede e medo, ela acreditava que ninguém mais se importava com ela. Mas ali, no lugar mais improvável, o anjo do Senhor a encontrou. Ele não apenas falou com Agar, ele a chamou pelo nome. Disse onde ela estava e o que carregava no ventre. Ele prometeu um futuro ao seu filho. Agar ficou tão impactada que chamou aquele lugar de "O Deus que me vê". Você percebe isso? A primeira aparição de um anjo registrada para uma mulher grávida, escrava e rejeitada mostra o quanto Deus vê os invisíveis. Mostra que, mesmo quando ninguém se importa, há olhos celestiais nos observando. Com compaixão. Jacó. A escada que conecta céu e terra. Gênesis 28. Jacó está fugindo do irmão. Cansado, deita-se no chão com uma pedra por travesseiro. No meio da noite tem um sonho, uma escada que liga a terra ao céu. Anjos sobem e descem por ela. No topo, o próprio Deus reafirma as promessas feitas a Abraão e Isaque. Esse sonho marcou Jacó para sempre. Ele acordou tremendo e disse: "Na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia." A escada representava algo profundo. O céu está conectado com a terra, e os anjos são esses mensageiros constantes entre Deus e os homens. Você pode não ver, mas enquanto você ora, algo está subindo e algo está descendo. Elias, a força no meio da depressão. O profeta Elias, em 1 Reis 19, depois de um grande milagre, entra em crise. Ele foge para o deserto, deita-se debaixo de uma árvore e pede a morte. Mas Deus não o condena. Ele envia um anjo. Esse anjo toca Elias, prepara pão e água e diz: "Levanta-te e come, porque o caminho será longo." Você entende a delicadeza disso? O anjo não aparece com trovões ou espadas. Ele vem com cuidado, com pão quente. Deus envia anjos até quando tudo o que você precisa é força para continuar. Daniel. O anjo na cova. Quem não conhece a história de Daniel, um servo fiel, jogado na cova dos leões por não negar sua fé. Mas ao amanhecer, o rei corre e encontra Daniel ileso. Daniel diz: "O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões." Sim, Deus ainda envia anjos em ambientes hostis. Mesmo que você esteja cercado por feras, no trabalho, na família, na mente, há anjos enviados para te livrar. Pedro, correntes, quebradas. Atos 12. Pedro está preso, vigiado por soldados. Na calada da noite, uma luz brilha na cela. Um anjo do Senhor toca Pedro, as correntes caem de suas mãos, as portas se abrem sozinhas. Pedro pensou que era um sonho, mas não era. Era um livramento real. Isso nos mostra algo poderoso. Deus ainda envia anjos para quebrar correntes físicas, emocionais e espirituais. Você pode até não ver, mas quando você ora, o céu se move. E nos dias de hoje, eles ainda aparecem? A Bíblia nos dá uma dica muito forte em Hebreus 13:2. Não se esqueçam da hospitalidade, pois alguns, sem saber, hospedaram anjos.
Isso significa que anjos podem, sim, assumir forma humana. Eles podem estar disfarçados andando entre nós, na fila do supermercado, no ônibus, na rua, na igreja, em lugares onde você jamais imaginaria. Quantas histórias você já ouviu de pessoas misteriosas que ajudaram alguém e depois desapareceram? Pessoas que surgiram do nada no momento exato e depois ninguém mais soube quem eram? Não subestime isso. O mundo espiritual é mais real do que pensamos. Mas cuidado, nem todo anjo é do bem. Isso pode parecer estranho, mas é bíblico. Em 2 Coríntios 11:14, Paulo alerta: o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Ou seja, nem todo ser que brilha é do céu. Discernimento é essencial. Por isso, tudo precisa ser testado pela palavra de Deus. Antes de continuar, respire fundo e pense. Quantas vezes Deus já te livrou sem você perceber? Quantas vezes você chorou sozinho, mas talvez não estivesse realmente só? A Bíblia não deixa dúvidas. Os anjos são reais, poderosos e ativos. E no próximo bloco, vamos entrar em uma das partes mais profundas e misteriosas de toda essa história. A grande guerra invisível entre os anjos de Deus e os anjos caídos. Uma batalha que começou nos céus e que ainda ecoa sobre a terra. Se você está gostando desse conteúdo, já se inscreve no canal e ativa as notificações, porque o que vem a seguir vai te impactar. A guerra invisível, anjos de luz versus anjos caídos. Você já se perguntou por que existe tanto caos no mundo? Por que parece haver uma batalha constante entre o bem e o mal? A resposta está numa realidade que muitos ignoram. Uma guerra invisível, antiga e ainda ativa. Uma guerra travada entre os anjos de Deus e os anjos que caíram com Satanás. A rebelião no céu, quando a perfeição se rompeu. No início de tudo, havia ordem, harmonia, um céu governado pela glória de Deus e povoado por seres celestiais obedientes. Mas houve um rompimento. Isaías 14 e Ezequiel 28 nos dão vislumbres de algo impressionante. Um anjo chamado Lúcifer, perfeito em formosura, cheio de sabedoria, coberto de pedras preciosas. Ele tinha um cargo altíssimo, talvez liderando a adoração celeste. Mas o orgulho nasceu em seu coração. Ele não queria apenas servir, ele queria o trono. Lúcifer disse: subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, serei semelhante ao Altíssimo. A rebelião começou no coração. O grande conflito, Apocalipse 12, revela tudo. Bíblia não nos deixa no escuro. Em Apocalipse 12, vemos o eco dessa guerra. Houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhava o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram. Nem mais o seu lugar se achou no céu. O dragão é identificado como Satanás, o diabo, o enganador do mundo. E com ele, 1/3 dos anjos caiu. Pense nisso. 1/3 dos seres celestiais se rebelaram contra o Criador. Eles foram expulsos do céu, mas não destruídos. Eles agora agem neste mundo de forma sutil, inteligente e perigosa. Anjos caídos. Quem são? O que fazem? Esses anjos que se rebelaram com Lúcifer tornaram-se os demônios. Eles não perderam seus poderes, mas corromperam seus propósitos. A Bíblia os chama de espíritos imundos. Mateus 10, 1. Principados e potestades. Efésios 6, 12. Hóspedes espirituais da maldade. Eles influenciam governos, espalham heresias, alimentam vícios, provocam guerras, destroem lares e semeiam dúvidas. Mas por que Deus não os destruiu de uma vez? Porque há um plano maior em ação, um plano de redenção, e cada escolha nossa importa nessa guerra. A cada atitude sua, boa ou má, você está se aliando a um lado. Miguel, o guerreiro celestial, se de um lado temos Satanás, do outro, temos um dos personagens mais poderosos da Bíblia, o arcanjo Miguel. O nome Miguel significa quem é como Deus. Ele aparece em momentos-chave da Bíblia como o defensor do povo de Deus. É Miguel quem luta com o diabo pelo corpo de Moisés. Judas 1:9. É Miguel quem lidera os exércitos celestiais contra o dragão. Apocalipse 12. É Miguel quem se levantará no fim dos tempos para livrar os fiéis. Daniel 12:1. Miguel representa a resistência divina, a espada da justiça. Quando o mal avança, é ele quem aparece. E os anjos bons, onde estão? O que fazem? Os anjos de Deus continuam ativos, muito mais do que imaginamos. A
Bíblia diz que eles guardam os justos, Salmo 91:11. Lutam por nós, Daniel 10:13. Nos acompanham até o céu quando morremos, Lucas 16:22. Alegram-se com um pecador que se arrepende, Lucas 15:10. Eles não são apenas guerreiros, são mensageiros, ajudadores, consoladores, libertadores. Se você pudesse ver com seus olhos espirituais, talvez se surpreenderia com quantas vezes um anjo já esteve ao seu lado. Talvez aquele livramento no trânsito, aquela decisão que você não entendeu, aquele sonho estranho, não foram simples coincidências. A intervenção angelical na história da humanidade, desde Gênesis até o Apocalipse, os anjos estão presentes. Eles participaram dos momentos mais importantes da história. Eles barraram a entrada no Éden após o pecado. Anunciaram o nascimento de Jesus. Fortaleceram Jesus no Getsêmani. Estavam no túmulo vazio na ressurreição. Estarão com Jesus quando ele voltar. Sim, os anjos estão no início, no meio e estarão no fim de tudo. Mas há algo mais profundo que precisamos entender. Os anjos são maravilhosos, sim, mas não são o foco principal. Eles sempre apontam para algo maior, para o próprio Deus. E é por isso que, no próximo bloco, vamos mergulhar em algo ainda mais extraordinário: a relação entre os anjos e a vinda do Messias. Você vai descobrir que os anjos sabiam era Jesus e o adoravam. Se você está sentindo que esse conteúdo está te abrindo os olhos para uma realidade espiritual mais profunda, aproveita para deixar seu like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Os anjos e o Messias, a maior missão celestial da história. Você já parou para pensar por que os anjos estavam tão envolvidos com a vinda de Jesus? Eles não apenas apareceram, eles anunciaram, cantaram, protegeram, serviram. A chegada de Cristo à Terra não foi apenas um evento humano, foi um acontecimento cósmico. O céu inteiro se movimentou. Anjos no nascimento de Jesus. Uma orquestra celestial, imagine. Aquela noite escura em Belém. Povos oprimidos por Roma, pastores isolados nos campos, ninguém esperando nada extraordinário. De repente, o céu se abre, um anjo aparece aos pastores e diz: não temais, eis que vos trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador. Lucas 2:10-11. Logo depois, uma multidão de anjos enche o céu. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Você consegue imaginar esse som ecoando nos céus? Era mais do que um coral. Era uma declaração de guerra contra o inferno. O Salvador estava entre nós. Anjos no ministério de Jesus, companheiros silenciosos. Desde o nascimento até a ressurreição, os anjos acompanharam cada passo de Cristo. No deserto, quando Jesus foi tentado por Satanás, a Bíblia diz que os anjos vieram e o serviram. Mateus 4:11. No Getsêmani, no momento mais angustiante de sua vida, quando seu suor se tornou sangue, um anjo do céu apareceu para fortalecê-lo. Lucas 22:43. No túmulo, foram 2 anjos que anunciaram: por que buscais entre os mortos o que vive? Os anjos sabiam que aquele homem era Deus encarnado. Eles o serviram com reverência, com temor, com fidelidade. E até mesmo os demônios reconheciam sua autoridade. Anjos e os demônios sabiam quem era. Jesus, Marcos 1:24, nos mostra algo assustador. Um espírito maligno gritou dentro de um homem possuído: ah, que temos contigo, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem és, o Santo de Deus. Enquanto os fariseus duvidavam, enquanto o povo questionava, os anjos e os demônios sabiam exatamente quem ele era. Essa batalha espiritual não era apenas sobre um homem pregando em Israel. Era sobre o Filho de Deus entrando em território inimigo para resgatar os cativos. O grito da cruz e o silêncio dos céus. Agora, imagine o momento mais sombrio da história. O Filho de Deus pendurado numa cruz, sangrando, gritando: Deus, meu, por que me desamparaste? Onde estavam os anjos? Você já se perguntou isso? Eles estavam lá, assistindo tudo, com as espadas nas mãos, prontos para agir. Jesus mesmo disse: vocês acham que eu não poderia rogar ao meu Pai e ele me enviaria mais de 12 legiões de anjos? Mateus 26:53. Mas ele não pediu. Ele escolheu sofrer, morrer, por amor a mim e a
a você. Os céus ficaram em silêncio, para que nós pudéssemos ter redenção, anjos na ressurreição, a vitória declarada, mas no terceiro dia, o céu rompeu o silêncio. Mateus 28 diz que um anjo do Senhor desceu do céu, removeu a pedra do túmulo e se assentou sobre ela. Seu rosto brilhava como relâmpago e sua roupa era branca como a neve. Os guardas tremeram, ficaram como mortos. E o anjo disse às mulheres: não temais, sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, pois ressuscitou, como disse. Foi o anjo quem anunciou ao mundo que a morte havia sido vencida. Ascensão de Jesus. E os anjos de novo estavam lá após 40 dias. Jesus subiu ao céu diante de seus discípulos. E enquanto eles olhavam para cima, 2 anjos apareceram e disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Atos 1:11. Os anjos não apenas estavam envolvidos no nascimento e ressurreição de Cristo, eles anunciaram que ele voltará. Sim, Jesus voltará. E não mais como um bebê numa manjedoura, mas como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, com milhares e milhares de anjos ao seu redor. Mateus 25:31. O que isso tudo significa para você hoje? Os anjos têm estado ao redor da humanidade desde o Éden, mas nunca estiveram tão atentos quanto agora, porque estamos vivendo os dias finais. Jesus disse que no fim dos tempos, os anjos viriam com ele para recolher os escolhidos e separar os justos dos ímpios. Mateus 13:41, 24, 31. Você já pensou nisso? Pode ser que um anjo esteja ouvindo agora mesmo o que você está ouvindo. Pode ser que um deles tenha te livrado de algo terrível e você nem percebeu. Pode ser que hoje Deus esteja usando esta mensagem para te despertar. Você não foi feito para viver uma vida espiritual apagada. Você foi feito para viver em conexão com o reino de Deus, com o céu atento à sua história. E no próximo bloco, nós vamos mergulhar na parte mais misteriosa e controversa sobre os anjos. Quem são? Os querubins e serafins? Existem hierarquias angelicais? Qual a diferença entre eles? Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, se algo aí dentro está sendo tocado, curte esse vídeo agora mesmo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos episódios dessa jornada espiritual. Querubins, serafins e as hierarquias celestiais. O mistério revelado. Você já ouviu falar de querubins e serafins, mas quem são eles realmente? Será que são apenas variações de anjos ou são algo muito maior, mais poderoso, mais misterioso? Neste bloco vamos abrir as cortinas do céu e entrar na dimensão mais sagrada e imponente da existência angelical. Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora vai mudar sua visão sobre os anjos para sempre. Querubins, guardiões da glória. Primeira menção aos querubins na Bíblia não está no céu, mas sim no Éden. Quando Adão e Eva foram expulsos do paraíso, o que Deus fez? Colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. Gênesis 3:24. Isso já nos mostra algo importante. Os querubins são guardiões da presença de Deus. Eles não são apenas mensageiros. Eles são protetores da santidade, daquilo que é sagrado, puro, eterno. Mas o que mais sabemos sobre eles? Ezequiel teve uma visão de arrepiar a alma. Ele viu o trono de Deus e ao redor 4 querubins com 4 rostos, de homem, leão, boi e águia. Eles tinham asas que se tocavam, olhos por todo o corpo e se moviam com um som como de águas tumultuosas ou o estrondo de um exército em marcha. Parece coisa de filme. De terror? Na verdade, é o retrato da glória de Deus sendo protegida por seres de uma majestade indescritível. Os querubins são os guardiões do trono. Eles são a elite espiritual. Estão no nível mais alto de proximidade com o Altíssimo. Serafins, os ardentes do céu. Os querubins são guardiões. Os serafins são adoradores eternos. A palavra serafim vem do hebraico saraf, que significa arder, queimar. São literalmente os ardentes, seres incandescentes pela glória de
Deus. Eles aparecem em Isaías 6. O profeta tem uma visão do Senhor assentado no alto e sublime trono, e os serafins estão ali, voando ao redor, com 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Eles clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Enquanto falavam, os umbrais do templo tremiam e a casa se enchia de fumaça. Agora pense comigo. Se a simples presença dos serafins adorando fazia o templo inteiro tremer, imagine o que acontece quando o próprio Deus se manifesta. Os serafins são purificadores também. Foi um deles que pegou uma brasa viva do altar e tocou os lábios de Isaías, purificando seus pecados. Eles são os que preparam, os que santificam, os que despertam os profetas. Existe uma hierarquia entre os anjos. A Bíblia não apresenta uma tabela completa de hierarquia angelical como muitos gostariam, mas sim, existe uma ordem. Vamos entender as categorias mais mencionadas. Anjos, mensageiros diretos de Deus que interagem com os humanos. Arcanjos, líderes dos exércitos celestiais. Miguel é o único arcanjo citado com esse título. Querubins, guardiões do trono e da glória de Deus. Serafins, adoradores que se movem ao redor do trono em santidade ardente. Anjos poderosos, como os que aparecem no Apocalipse, segurando os ventos da terra. Anjos no fim dos tempos, a última missão celestial. O que acontecerá com os anjos nos últimos dias? Eles continuarão entre nós? Participarão do julgamento final? Serão eles os arautos do fim ou os executores do juízo? Hoje, vamos mergulhar na parte mais misteriosa e arrebatadora de toda essa jornada. O papel dos anjos no Apocalipse e além anjos e o juízo final. Quando o céu intervém, desde Gênesis até Apocalipse, os anjos são testemunhas da história humana. Mas, no final, eles não serão apenas observadores. Eles atuarão, e com poder jamais visto antes. No livro de Apocalipse, os anjos aparecem com frequência. Eles anunciam os selos, tocam trombetas, derramam taças, e cada uma dessas ações representa um ato do próprio Deus intervindo na terra. Veja o que está escrito em Apocalipse 8:6. Então os 7 anjos, que tinham as 7 trombetas, prepararam-se para tocá-las. Cada trombeta representa uma etapa do juízo, e são os anjos que dão o sinal. Eles abrem os portões do fim, não como destruidores por conta própria, mas como enviados da justiça divina. Você consegue imaginar isso? O céu inteiro em silêncio, a terra paralisada, e de repente um som de trombeta corta o universo. O tempo acaba e o mundo entra em colapso. A ceifa final. Os anjos no dia da separação. Jesus mesmo declarou em Mateus 13, 39 e 41. A ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles ajuntarão do seu reino a tudo o que causa escândalo e os que praticam iniquidade. Isso é poderoso. Os anjos serão os ceifeiros da humanidade. Eles virão para separar o joio do trigo, os justos dos ímpios, os fiéis dos que zombaram da verdade. Eles não são apenas agentes do bem, são ministros do juízo. E isso não é alegoria, não é metáfora. Jesus foi claro. Os anjos executarão o julgamento com precisão divina. A guerra final. Miguel e o confronto com o dragão em Apocalipse 12, temos uma das cenas mais épicas da Bíblia. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão e não prevaleceram. Sim, haverá guerra nos céus. Miguel, o arcanjo guerreiro, se levantará mais uma vez, agora como o general final do exército celestial. Ele e os anjos fiéis lutarão contra Satanás e os anjos caídos, e a vitória será completa. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi lançado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Essa batalha celestial será o ponto de virada. Será o grito final da justiça de Deus, ecoando pelos cosmos. E depois do fim, o que acontecerá com os anjos?
Após o julgamento, a Bíblia nos diz que haverá um novo céu e uma nova terra. E os anjos, eles continuarão a existir. Eles não são seres temporários. São eternos, como a própria presença de Deus. Mas há algo ainda mais incrível. Eles continuarão servindo. Eles estarão entre os remidos, como servos do Cordeiro. Eles cantarão, celebrarão e continuarão nos lembrando. Se essa mensagem tocou você de alguma forma, se o que você ouviu hoje mexeu com a sua fé, com a sua visão do mundo espiritual, então agora é a hora. Deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Tem mais um conteúdo poderosíssimo aparecendo aí na tela agora mesmo. Clica nele e continua essa jornada com a gente. Você vai se surpreender ainda mais. Até o próximo vídeo. E nunca se esqueça, você nunca está sozinho.